Oiê, minha gente! Quanto tempo, né, que eu não venho aqui fazer uma reflexão com vocês. Na verdade, eu tava de férias, né? Teve uma semana que eu tava de férias, depois eu não ando afim de gravar, vou falar. Vou falar porque, como eu disse no meu último vídeo, eu tô tentando co-criar uma grande mudança na minha vida. E tem muita coisa que eu tô precisando entender, tem muita coisa que eu tô tentando assimilar pra ter, ter aquele golpe de consciência que eu tô precisando justamente para mudar a frequência da minha vibração completamente e manifestar essa grande mudança que eu tô tentando manifestar na minha vida. E por causa dessa grande mudança que eu tô tentando manifestar na minha vida, eu tenho passado por bastante contraste, né? O contraste tem se tornado algo familiar e eu tenho enxergado muitas faces, né? Muitas facetas do contraste. Porque quando a gente começa a nossa caminhada, né, nesse processo de expansão, a gente enxerga o contraste de uma forma. Eu pelo menos, enxergava o contraste somente de uma forma. E a vida tá me mostrando que o contraste, ele pode se mostrar de muitas formas. Como sempre, eu gosto de trazer para vocês, né, além da reflexão, né, além do assunto da reflexão, eu gosto de trazer para vocês como que eu cheguei nessa reflexão, dar exemplos para vocês analisarem aí na vida de vocês, porque esse tipo de coisa acontece, né? O contraste, ele acontece naturalmente na vida de todo mundo, sejam pessoas que estão tentando manifestar a vida de forma consciente ou não. Mas é verdade que quando a gente começa a co-criar a nossa vida de forma consciente, o contraste se torna algo extremamente presente, ou até mesmo necessário. Vamos lá, gente. O que é contraste? Como diz a palavra, contraste é quando há eu não vou dizer uma comparação, mas é quando há dois lados da moeda que permitem a gente sentir a diferença sobre o mesmo assunto. Então, por exemplo, o calor é o contraste do frio. Então, a gente está falando sempre de temperatura, né? A gente tá falando de temperatura, só que o calor é o contraste do frio e o frio é o contraste do calor. Da mesma forma que a alegria e a tristeza são contrastes de uma emoção. E o contraste não precisa ser necessariamente extremos, como a gente está vendo, né? Calor e frio, a alegria e tristeza e assim vai. O contraste, ele pode ser simplesmente nuances de algo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja falando de tortas. Eu quero, né, tem torta de limão, torta de morango, torta de chocolate, torta de baunilha. Todas essas tortas são tortas e não necessariamente ruins, elas podem ser deliciosas, cada uma delas, só que elas trazem um sentimento de, né, elas trazem pra gente uma aptidão a julgar, quando a gente experimenta cada uma delas, qual delas a gente prefere, certo? Então, uma tá fazendo contraste na outra. Então, vamos supor que eu seja apaixonada por torta de limão. Então, mesmo que eu coma a torta de chocolate, ela é gostosa, mas eu prefiro a de limão. Vocês estão entendendo? A torta de chocolate está sendo um contraste para a torta de limão. Então, quando eu vou comer a torta de chocolate, mesmo que eu tenha um momento de prazer porque a torta tá deliciosa, tem uma parte minha que tá falando assim, tá, ela é deliciosa, mas eu prefiro a torta de limão. Estão entendendo? Então, o contraste, querendo ou não, ele é aquele fator que permite a gente identificar com clareza o que a gente quer. O contraste pode ser também tristeza, coisas que trazem tristeza. E geralmente, quando a gente começa o nosso processo de expansão de consciência, a gente sente o contraste somente como tristeza. Por quê? Porque o contraste só traz tristeza. Na minha cabeça, quando eu comecei o meu processo de expansão de consciência, era isso. Para mim, contraste era significado de tristeza. Só que hoje eu vejo que não é. Por que quando a gente começa o nosso processo de expansão de consciência, a gente enxerga o contraste como um significado de tristeza? Porque quando a gente está naquele sono consciencial, que eu já falei várias vezes, que quando a gente está inconsciente, a gente faz tudo de forma mecânica, a gente também vive a dor de forma mecânica. A gente aceita a dor como parte do processo, o que, de certa forma, é bom,
mas a gente não faz nada para modificar, a gente não entende o porquê que a gente está sentindo dor, a gente não se questiona, a gente está inconsciente, a gente está dormindo para aquela dor. E quando a gente está dormindo para a dor, a gente acolhe ela e faz ela se tornar parte da gente. O que faz com que, com o tempo, a gente já não sinta mais a dor, ou já não a gente esteja amortecido para a dor. Só que quando a gente começa a expandir a nossa consciência, a primeira coisa que a gente vai começar a sentir é aquela dor que já estava na gente e que a gente ignorava ela, a gente amorteceu ela dentro da gente porque a gente estava inconsciente. E aí a gente tem de lidar com essa dor de uma forma consciente. Só que com o tempo, gente, eu comecei a enxergar que o contraste ele vem também de outras formas, não vem somente com a dor. O contraste pode ser somente um desconforto. Por exemplo, quando você está numa comunidade de pessoas ou numa família com pessoas extremamente agressivas e a vida um dia te permite entrar em contato com pessoas carinhosas. Vá lá, você sentiu o contraste. Você estava vivendo uma realidade e a vida te permitiu sentir a vibração de uma outra realidade. Aí você pensa assim, eu prefiro essa realidade mais doce. Eu quero manifestar essa realidade mais doce. Então, vocês estão vendo que entrar em contato com pessoas carinhosas não foi algo negativo. Foi algo positivo. Foi algo que trouxe um acalento, um calorzinho no coração. Só que o problema é que quando você enxerga isso e você quer cocriar isso para a tua vida, você já estava há muito tempo ali alimentando, entretendo aquela realidade com pessoas agressivas, pessoas violentas ou enfim. E quando você começa a cocriar mentalmente uma nova realidade com pessoas doces, o tempo a caminhada entre as pessoas agressivas e as pessoas doces, você vai sentir um desconforto muito grande, às vezes uma irritação grande, porque a tua mente e a tua alma já está vivendo aquele conforto lá, só que você ainda está naquela realidade onde é extremamente, que é um contraste extremo, e quando o contraste é extremo, ele causa esse desconforto. Às vezes a gente tá vivendo a vida dos nossos sonhos, só que aí parece que fica monótono. Quando começa a ficar monótono, esse monotonismo começa a se tornar um desconforto. Um desconforto porque a nossa alma tá querendo expandir, tá querendo ir em busca de mais e a gente ainda tá ali, parado, estagnado. Nós somos seres que não somos feitos para sermos estagnados. Não existe fim na criação. Não existe a linha de chegada, sabe? Que tipo, você vai nascer e aí você vai em busca de uma perfeição e a hora que você chega nessa perfeição, acabou a expansão, vai lá, você atingiu o Éden, o Eldorado, sei lá, você atingiu lá o ponto de chegada e a partir desse momento você não expande mais. Infelizmente, para as pessoas que sonham com isso, infelizmente isso não é real. O universo está em expansão, né? O universo físico ali, os planetas, as estrelas, tá tudo em expansão e nós também estamos em expansão. E geralmente o contraste vem quando a nossa alma está querendo expandir. E a nossa alma somos nós, a nossa parte mais pura, a nossa essência mais pura. Quando a nossa alma precisa expandir, quer expandir e vai expandir, automaticamente a gente vai começar a sentir algum desconforto, seja por a gente começar a dar atenção para coisas que antes a gente não dava atenção e aquilo começa a irritar e nos fazer desejar alguma coisa a partir daquela irritação. Vocês estão entendendo? O contraste, ele tem um propósito elevado. O propósito elevado de nos permitir ter foco para a gente cocriar a próxima sequência da nossa vida. A nossa vida, ela é feita de pequenas sequências, pequenos segmentos de vida, vamos dizer assim. Então, quando você atingiu o limite daquele segmento, a vida te traz um contraste para você cocriar um novo segmento.
E aí você vai em busca de mais. E isso acontece, gente, o tempo todo, e são contrastes alternados, né? Então, às vezes a gente tá muito bem na nossa vida pessoal, só que tá com um contraste no trabalho. Ou às vezes a gente tá com um contraste no trabalho, um contraste na vida pessoal, um contraste... Tô entendendo? Só que a vida sempre vai permitir a gente ter um pontinho de alegria. Por quê? Esse pontinho de alegria vai ser o nosso ponto de foco. Tem de ser o nosso ponto de foco quando a gente está passando por contraste. Porque o segredo do contraste não é lutar contra a dor ou o desconforto que ele causa, mas aceitar essa dor, entender essa dor, assimilar e integrar essa dor, só que se focar no que essa dor tá tentando né, em qual direção essa dor tá tentando te fazer olhar. Quando a gente sente dor ou quando a gente sente desconforto, essa dor e esse desconforto não estão tentando mostrar pra gente o motivo da dor ou o motivo do desconforto. Então, se eu estou no meio de pessoas agressivas, estar no meio de pessoas agressivas, esse contraste, essa coisa negativa, esse desconforto, não tá acontecendo para mim prestar atenção nas pessoas o quanto elas são agressivas. Ele tá acontecendo para mim desejar dentro de mim o quanto eu quero estar perto de pessoas carinhosas. E aí, a partir do momento que você identifica, eu quero estar perto de pessoas carinhosas, o teu foco tem de voltar para as pessoas carinhosas, mesmo que você ainda não conheça elas. Você tem de entender qual é o sentimento que você quer sentir que vai trazer alívio para esse desconforto, para essa irritação, para essa tristeza. E aí o teu foco tem que ir 100% para a direção aonde você quer ir. Então, se vocês prestarem atenção, o contraste não é algo negativo. Por mais que ele cause dor, por mais que ele cause desconforto e irritação, ele não é negativo. Ele tá lá somente pra gente prestar atenção no que é que tá incomodando, e a partir disso, da gente identificar o que a gente não gosta, a gente poder identificar o que a gente gosta. A partir do momento que a gente identifica o que a gente não quer, automaticamente a gente já sabe o que a gente quer. Então, se eu não quero agressividade, eu quero o quê? Quero paz, quero doçura. Se eu não quero, sei lá, se eu não quero desconforto, eu quero conforto. Se eu não quero tristeza, eu quero alegria. Se eu não quero caos, eu quero paz. Vocês estão entendendo? Como eu disse, o contraste ele pode vir naturalmente quando a nossa alma está tentando se expandir, mas ele também pode ser cocriado por nós. Quando e como a gente cocria contraste? Em primeiro lugar, quando a gente dá atenção para coisas negativas. Gente, quanto mais a gente olha para coisas que a gente não gosta e dá atenção, e reclama, e julga, e faz tudo que eu já falei no vídeo sobre as atitudes sabotadoras, eu acho que é isso, atitudes sabotadoras, acho que é esse vídeo. Se eu encontrar qual é o vídeo, eu linko ele em algum lugar da tela. Mas se a gente fica presta atenção em algo que a gente não gosta, e a gente fica fazendo tudo que eu falei nesse vídeo, onde a gente fica se auto-sabotando, a gente cria contraste. O que quer dizer que vão vir mais e mais e mais e mais e mais experiências onde a gente vai sentir o sentimento que aquela coisa negativa que a gente deu a nossa atenção provocou. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa cuspindo na rua e aquilo te deu nojo, e você reclama do quanto a pessoa é nojenta, e você julga a pessoa o quanto ela é nojenta, e você conta pra todo mundo do quanto foi nojento você ter visto a pessoa cuspindo lá, não vai demorar muito, o universo vai começar a te mandar outras situações como essa, onde você vai sentir aquele sentimento de nojo, de repulsa, que só vai aumentar a cada manifestação. Outra forma que a gente cria contraste é pela monotonia, pelo tédio. Quando a vida parece estar perfeita, ou talvez nem pareça estar perfeita, mas você já viveu, já experimentou uma coisa já há muito tempo, já está fazendo a mesma coisa, a mesma atividade, ou fala sempre as mesmas coisas, chega uma hora que começa a bater um tédio. E quando bate o tédio, a gente cria contraste. Mas por que a gente cria contraste quando a gente está entediado? Isso quer dizer que a gente vai criar mais situações onde a gente vai ficar entediado? Não. Mas quando a gente começa a se sentir entediado, a vida começa a mandar experiências para a gente começar a identificar o que a gente quer
para sair daquele tédio. Então vão vir coisas boas, vão vir coisas ruins. E aí é a gente que vai falar, não, eu na verdade, tá, tô experienciando isso, eu não gosto disso, eu quero tal coisa. O contraste nem sempre é negativo, só que de certa forma ele sempre vai trazer uma sensação de desconforto. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei sobre você tá numa comunidade ou numa família com pessoas violentas ou agressivas e você entra em contato com pessoas doces e carinhosas. Esse contraste, a vida te mandou algo positivo para você saber que existe algo positivo, que não é que o que você está vivendo, aquela realidade que você está vivendo não é né, você não está fadado a viver aquilo para sempre, há outras possibilidades. Só que o problema é que quando você começa a sentir a doçura, né, o contraste do que você está experienciando, que no caso já era alguma coisa negativa, quando você né, quando você é obrigado a voltar para aquela situação, parece que o contraste fica maior, parece que a dor fica maior, a irritação e o desconforto ficam maior. Mas por que isso acontece? Para a gente ter força e foco para ir para onde a gente quer. Então, muitas pessoas acabam deixando esse caminho de consciência de lado, porque quando a gente começa a tomar consciência da vida e quando a gente começa a tentar cocriar a vida de forma consciente, a gente experimenta contrastes que às vezes são extremamente duros, extremamente pesados. Eu vou dar um exemplo com isso, gente. Quando eu trabalhei num supermercado, eu lembro que a vibe do lugar já era pesado. O diretor do supermercado, né, o chefão do supermercado, era um grande filho da puta. E na cabeça dele, a única forma que ele tinha para administrar as pessoas era causar intriga entre as pessoas para que ninguém se unisse contra ele. Então, imagina o ambiente. Todo dia tinha alguém que caía, né, caía em depressão, entrava num burnout. Todo dia, gente, todo dia. E eu lembro que naquela época eu rezava bastante. Eu lembro que uma vez, quando eu tava rezando, eu falei assim: meu Deus, me tira desse lugar, nem que for por uma doença. Olha a loucura, né? Olha a loucura. Pois bem, minha gente, algumas semanas mais tarde, bum, eu descubro que eu tô com uma tuberculose e eu sou obrigada a ficar fechada num hospital. No hospital eu fiquei 1 mês, mas aí eu saí do supermercado, né? Eu continuei empregada, mas eu acho que eu fiquei 6 meses, porque o tratamento demora bastante, né? Pra você parar de ser contagioso e também pra você ter forças, porque o fato do bacilo de Koch comer todo o teu pulmão te deixa fraco, você não tem mais a mesma força pulmonar que você tem quando o teu pulmão tá inteiro. Então eu lembro que eu fiquei pelo menos 6 meses afastada do trabalho. E, gente, quando eu fui parar no hospital, eu sabia que eu não ia. Em primeiro lugar, eu sabia que tinha sido eu que tinha cocriado aquilo. E olha que eu ainda nem tava nessa coisa de lei da atração. Eu sabia que tinha sido eu. Pra mim tava claro. E eu sabia que eu tava curada. Por mais que os exames mostrassem que eu ainda tava com um buraco enorme no meu pulmão, eu sabia que eu tava curada. Eu sabia que eu tava curada, porque a única coisa que aquela doença estava me ajudando a ter era ter paz. Sair daquele lugar infernal, sair daquela vibe de dor constante. E começar a entender que a vida não era só aquilo, porque eu lembro que quando eu tava no hospital, apesar de tudo, de eu estar lá fechada e de não ter contato com ninguém, porque ninguém podia, eram só as enfermeiras, só os médicos que vinham, todo mundo mascarado, que não sei o quê. Mas eu lembro que as enfermeiras, elas me adoravam. O que era um contraste com o que eu tava vivendo, porque o meu chefe me detestava e eu detestava ele e eu deixava bem claro, assim, sabe? Tipo, e eu lembro que as enfermeiras, elas até se brigavam entre elas pra ver quem é que ia passar o café da tarde comigo, porque a gente tava conversando e que era agradável, sabe? E todo mundo que me olhava falava assim: eu não acredito que uma menina tão jovenzinha tá com uma tuberculose, que é uma doença tão grave, que não sei o que lá. E eu lembro, gente, que enquanto eu tava lá no hospital, por mais que eu estivesse chateada de estar fechada, de não poder sair de lá, eu tava agradecendo a Deus, porque eu tava longe daquele lugar infernal. Ok.
Eu saí de lá, eu consegui desfocar de toda aquela dor. Então, aquele contraste, o contraste do que eu tava vivendo, daquele sonho gostoso que eu tava vendo, que eu tava sendo paparicada lá 24 horas por dia, né? Tá, tinha a parte chata que eles me acordavam às 5 da manhã pra me espetar de tudo quanto é lado, porque tinha que fazer exame de sangue, tinha que fazer exame de tudo quanto é coisa. Ok, não tem problema, porque todo dia eu tinha todo o carinho lá das enfermeiras, os médicos, eles me adoravam também. Tinha um monte de estagiário de medicina que vinham lá me visitar também. Então, querendo ou não, eu tava sendo tratada como uma rainha, né? Apesar dos apesares. E quando eu voltei, gente, quando eu tive que voltar pro supermercado, o desconforto, assim, foi tão extremo que eu desejei com tanta força que eu pudesse encontrar um meio de sair de lá, não ficando doente, né, mas que eu tivesse os meios de sair de lá, e foi lá que eu co-criei uma pessoa que chegou um dia, que passou no caixa onde eu tava, e ela era de um jornal aqui, famoso aqui da França, e ela falou, a gente conversou um pouquinho, e eu falei que no Brasil eu vinha da informática, que não sei o que lá, e ela foi lá e me indicou umas escolas, ela falou assim, faz isso, aquilo, você vai ver, você vai voltar para o teu cargo, vai poder voltar para a área que você ama, e não demorou muito, acho que foi um processo de, no máximo, 2 meses, eu tava estudando, né, eu retomei os estudos, e eu voltei para a área de informática. Então, vocês estão vendo que o contraste... Primeiro, eu tava vivendo aquele inferno. Só que eu tava fraca lá dentro, porque eu não conseguia desfocar daquilo ali. Foi lá que eu pedi um outro contraste. Um contraste que me permitiria sair daquilo lá. E aí, a vida me mandou aquela doença. E eu sei, gente, que fui eu que criei aquilo. Eu tenho total consciência. E eu não me arrependo no sentido de... Foi o caminho de menor resistência naquele momento pra mim poder desfocar daquela dor toda, daquele lugar, e pra mim poder me sentir bem de novo, e quando eu me sentisse bem de novo, eu ter forças pra olhar pro que eu queria. E né, e quando eu voltei pro supermercado foi muito desconfortável, mas eu já sabia o que, né? Eu sabia agora o que eu queria, eu sabia do poder da minha mente, pra mim tava claro. Porque foi tudo muito rápido, e eu sabia que dali pra frente eu teria forças pra ir em busca de mais, e eu fui, e hoje eu vivo a realidade que eu gosto, né? A realidade que eu quis viver, que eu queria viver. Aliás, gente, eu reparei que o contraste vem realmente quando a gente ainda não percebe que tá na zona de conforto. Vou dar outro exemplo pra vocês. Quando eu tava no Brasil ainda, o meu primeiro trabalho foi numa escola de inglês bem conhecida aí no Brasil, que tem filial no Brasil inteiro. Aliás, não só no Brasil, mas enfim. E eu lembro que eu fui convidada para trabalhar nessa escola e eu tinha um amor imenso por essa escola. E quando eu fui contratada por 2 professores que eu tinha um carinho imenso. Só que eles receberam oportunidades de evoluir. Então, eles contrataram uma pessoa para substituir eles. E foi lá foi lá que o meu inferno começou. Porque o professor que foi contratado para se tornar coordenador, ele não ia com a minha cara, eu acho. Ou pelo menos ele achava que eu não era boa o suficiente. Ou hoje eu enxergo que ele só estava sendo um componente cooperativo para mim e em busca de mais. Então... Ele implicou tanto comigo, gente, mas tanto, que chegou uma hora que eu falei assim, vou em busca de outro trabalho, não dá mais, eu não consigo mais sentir amor pelo que eu faço, ou eu até sinto, mas de ficar nessa guerra, nesse choque constante com ele, não dá mais. Né? Tipo, pra mim, educação é importante. Então, eu não quero estar aqui sentindo raiva dele ou fazendo meu trabalho de forma menos produtiva, porque isso daí tá me impactando de uma forma que eu não queria que impactasse. Só que, querendo ou não, quando eu saí de lá, eu saí bem magoada da escola, porque eu amava tudo aquilo. Gente. Eu amava dar aula. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não ia viver de aula pro resto da vida. Eu não queria viver dando aula pro resto da vida. Então,
Ao mesmo tempo que eu sabia que aquilo lá não ia ser pra mim pro resto da vida, na minha cabeça eu ainda não tava pronta pra ir em busca de mais. Só que a minha alma estava discordando de mim naquele momento, porque eu já tava pronta pra mais. E foi aí que eu encontrei a oportunidade de emprego na empresa de telecomunicação, uma empresa de telecomunicações aí no Brasil. Foi aí que eu conheci o meu ex-marido. Foi aí que eu larguei tudo, que eu fui que eu vim pra Europa, que eu viajei a Europa toda, e aí na época que não era o meu marido, a gente decidiu ficar junto, e aí eu fiquei e tô aqui até hoje. Então, quando eu penso nisso tudo que aconteceu na época, quando eu penso no inferno que eu tava vivendo com ele, eu tinha uma raiva desse menino, porque eu falava, meu, me deixa trabalhar em paz, eu só quero o direito de trabalhar em paz. Só que, querendo ou não, ele tava ali me impulsionando a ir em busca de mais. De uma forma que eu não tava gostando, de uma forma que tava me trazendo desconforto, de uma forma que tava me trazendo raiva e irritação, só que era uma forma que era necessária, porque se ele não tivesse estado lá, provavelmente eu ia ficar o resto da vida pensando assim, bom, eu não vou ficar aqui pro resto da vida, mas deixa eu ficar mais um pouquinho. Não vou ficar aqui pro resto da vida, mas deixa eu ficar mais um pouquinho. Não vou ficar aqui pro resto da vida, mas deixa eu ficar mais um pouquinho. E no fim, provavelmente eu ia aposentar lá dentro. Vocês estão vendo? E atualmente eu descobri que o contraste pode vir justamente em momentos... A vontade de mudar pode vir porque você tá querendo mais. Assim, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, mas você quer mais. Não é que você tá entediado nem nada, você tá adorando tudo que você faz, só que você tá afim, sabe? Você já sabe. É como se na vida a gente estivesse fazendo tipo malabarismo. Você já tá, sei lá, malabarismo com 5 bolinhas lá. Só que você já tá acostumado, então você tá lá, ó, de olho fechado e com um pé só, né? Você já fez tudo que você podia fazer pra transformar aquilo numa coisa mais... num desafio, em alguma coisa que te motive um pouco mais. E você adora o que você faz, e você adora fazer malabarismo, só que aí chega uma hora e você fala assim, meu, acho que eu tô com vontade de uma bolinha a mais aí, pra ver o que dá. E isso não quer dizer que você não gostava de fazer um malabarismo com as 5 bolinhas, só que você quer algo mais. Só que quando você junta a 6ª bolinha, você cria contraste. E foi lá que eu descobri que a hora que eu decidi que eu queria mudar a minha vida, porque, vai lá, tô contente com tudo que eu tenho, tô feliz, Cheguei na minha zona de conforto, eu cheguei no lugar que todo mundo quer chegar. Eu cheguei no lugar onde todo mundo quer chegar e eu cheguei e eu falei assim, é verdade, é gostoso, é confortável de estar aqui, mas, meu, quero mais. Quero desafio na minha vida, eu adoro um desafio, só que quando a gente adora desafio e a gente quer um desafio, prepara, você vai criar contraste também, porque foi lá que eu descobri que o contraste, ele também vem dessa forma, quando a gente quer mudança, quando a gente quer novos desafios, a vida te manda desafios. E aí, minha gente, eu vou falar pra vocês, né? Eu falei no último vídeo que eu tô tentando criar uma mudança grande na minha vida. E essa mudança veio justamente porque, vai lá, eu atingi a vida que eu queria. Eu lembro que quando eu tava passando por um monte de dificuldade aqui na França, com visto, com um monte de coisa assim, com a cultura, com a língua, com tudo, eu falava assim, meu... Somente quando eu tiver o mesmo que eu tinha no Brasil ou mais, eu vejo o que eu vou querer fazer da minha vida. Se eu quero voltar para o Brasil, ou se eu quero ir para outro lugar, ou se eu quero ficar aqui na França. Mas é somente quando eu chegar no topo de onde eu tava. Porque quando eu tava no Brasil, quando eu tava trabalhando na informática, eu tava super feliz. Só que aí a vida foi lá e me mandou outras experiências e eu fui em busca dessas outras experiências, pastei até, né? Porque eu não entendi um monte de coisa e cada coisa que eu pastei me ensinou alguma coisa, então o contraste, ele é um bom professor também. Só que quando eu tava aqui, todo mundo me falava, mas Bárbara, você passa um monte de dificuldade, que não sei o quê, você vai querer ficar aí, né? Tipo, você vai querer ficar aí pra sempre? Eu falava, não sei se eu vou querer ficar aqui pra sempre. Pra ser sincera, eu não pensei, mas assim, voltar com a mão na frente e outra atrás, sem ter o mesmo conforto que eu tinha antes de sair do Brasil, nunca, jamais de la vie. E é verdade que hoje eu tenho a vida assim, ó, tranquila,
paz e amor, tipo, né? Tipo, paz e amor. A vida que eu queria, a vida que todo mundo sonha. Porque eu tenho um trabalho que eu amo, eu vivo numa cidadezinha que eu adoro. Hoje eu falo francês, não tenho problema com a língua. Hoje eu não tenho problema com nada do que eu como aqui, porque no começo foi difícil, a comida é diferente, então a gente não encontra as mesmas coisas. Hoje eu tô super acostumada. Hoje eu tenho uma vida. Eu não sou rica, mas eu também não tô passando por dificuldade, sabe? Sabe quando você tá zen, paz e amor? Então, eu cheguei na zenitude, no paz e amor. E aí, tá tudo super gostoso, tô super confortável, não sei o quê, só que eu quero mais. E aí, quando eu comecei a me dizer eu quero mais, a vida começou a me mandar um monte de contraste pra mim começar a identificar o que realmente eu quero. Porque, por exemplo, querer um outro trabalho. Querer um outro trabalho é muito vago. O que eu quero encontrar nesse outro trabalho? O que eu encontrei no meu que eu amava tanto? Que eu amo tanto? Ou o que atualmente no meu não está bom? Ou que poderia ser melhor que eu gostaria de encontrar em outro? Porque sair de um 6 para uma meia dúzia não vai mudar uma grande coisa, certo? A mesma coisa com o país. O que eu vivi na França que eu amei e que eu gostaria de encontrar em outro país? Ou o que eu vivi na França que eu não gostei, que eu gostaria que fosse melhor em outro país? Vocês estão entendendo? E quando a gente começa a se questionar dessas coisas, a vida vem trazendo experiências pra gente, pra gente poder identificar realmente o que a gente quer. Então, por exemplo, a nível do trabalho, tem coisas que acontecem atualmente no meu trabalho que eu que até hoje nunca me incomodaram, só que agora que eu tô indo em busca de mais, tem me incomodado e tem sido extremamente desconfortável. Só que esse desconforto, ele tá lá pra mim pensar no que eu quero. Por que eu tô desconfortável? Porque aconteceu isso, isso, aquilo. Então qual é o contrário desse isso, isso, aquilo? É tal coisa. Então deixa eu me concentrar nesse tal coisa. A gente tem de entender que o contraste, o desconforto que o contraste ele traz é como se a gente estivesse mudando, passando de uma estação de rádio para outra. Vamos supor que você tá lá numa estação de rádio e tá tocando uma música super bonitinha que você gosta, só que ela já tá acabando, então você quer ver se você consegue encontrar a mesma música numa outra rádio, ou então uma música mais legal em outra rádio. Então você vai começar a mudar a frequência, e entre uma rádio e outra vai ter aquele chiado chato, né? Só que, se você parar no chiado, você não vai aguentar aquele por muito tempo, você vai desligar o rádio. Se você voltar para a rádio de antes, você não vai mais encontrar aquela música que você queria, porque ela acabou de acabar lá, certo? Então, o segredo é ir continuando, indo em busca da frequência perfeita, até você encontrar a rádio que te agrada, com músicas que te agradam, tá entendendo? E cada momento, quando você tá numa rádio e que, sei lá, as músicas da rádio são legais, mas você queria ver se você encontrava músicas mais de acordo com quem você é. Quando você pensa isso, de alguma forma já existe algum contraste ali. Já existe um certo desconforto. E aí você vai em busca de mais. E aí aquele chiado todo. Você gosta daquele chiado? Não. Então, de certa forma, o chiado tá te mostrando que você não gosta daquilo. Só que onde você tava? Tava realmente confortável? Ou tava realmente te trazendo alegria? Porque se tivesse realmente te trazendo alegria, você não ia querer sair. Ou, a não ser que vocês realmente não gostem de zona de conforto. Mas assim, mesmo que a gente não queira sair, chega uma hora que a nossa alma diz, agora é hora de mais. E quando a gente aprende a aceitar que é hora de mais, por mais que doa da gente estar deixando algo para trás, e por mais que doa, porque quanto mais a gente insiste em ficar, mais contraste a gente cria. Essa é outra coisa que eu aprendi também, né? Quando a gente não quer sair de um lugar porque, falar de um emprego, ou não quer terminar uma relação com uma pessoa, ou a vida tá mostrando que aquilo lá não funciona, mas a gente insiste, insiste, insiste. Quanto mais a gente insiste, mais contraste, de forma mais nítida e
Eu vou dizer violenta, mas não é violento no sentido literal da coisa, mas assim, se no começo era só uma ondinha, a coisa vai começar a ficar cada vez mais forte, até que a coisa vai se tornar um tsunami e vai te tirar daquilo. Porque a tua alma está tentando te dizer alguma coisa, ela está tentando te dizer, é hora de expandir. Isso daí já não te permite mais expandir. Ou você sai por bem, ou você vai sair por mal. E dessa vez que eu decidi que eu queria co-criar algo diferente na minha vida, é a primeira vez na minha vida que eu estou querendo sair por bem. Porque eu atingi tudo que eu queria e agora eu quero expandir. Eu não precisei a vida me trazer uma dor profunda ou começar a me trazer, sabe, sei lá, ser completamente perseguida aqui pra mim falar assim, ai, quero sair daqui então. Ai, acho que eu quero sair daqui. Tô entendendo? Foi a primeira vez, essa vez, recentemente, foi a primeira vez na minha vida que eu gerei o contraste, mas somente para identificar melhor as coisas que eu quero, mas a vontade de ir além veio naturalmente, sem eu estar sofrendo. Então o contraste não vem somente através da dor. Ele vem através da dor, através da monotonia, mas através da vontade de querer ter mais. Quando a gente tá feliz com o que a gente quer, com o que a gente tem, mas a gente quer ter mais, a gente automaticamente gera contraste pra gente identificar direitinho. Ok, qual é o mais que você quer? O que você tem atualmente que você gosta, que você gostaria de encontrar em outro lugar? E o que você tem atualmente que você não gosta, que você quer mais? Qual é o mais? Me fala aí o que você quer a mais. Só que para mim poder falar o que eu quero a mais, a vida tem que me trazer experiências que vão me colocar numa zona, vão me colocar numa zona de desconforto extremo, para mim falar assim, ok, isso daqui eu não gosto, isso daqui eu não gosto de jeito nenhum, eu quero tal coisa, ok, identifiquei, beleza, então agora é só relaxar e entrar naquele estado de torpor. Sabe quando você entra, quando tá mal barulheira, você mergulha na piscina, que você escuta tudo de longe? Vai lá. Quando você identifica o que você quer, você pula na piscina e aí todo aquele desconforto do contraste começa a se tornar só um barulho, um barulho no plano de fundo, e quando você percebe, você mudou a tua realidade. Então, minha gente, se vocês estão passando por contraste, que seja um contraste de dor, que seja um contraste que traga irritação ou desconforto, ou vocês decidiram começar o processo de expansão de consciência de vocês, vocês estão sofrendo que nem que nem umas mulas, não desistam e enxerguem o contraste com olhos amorosos, ou seja, esse desconforto, essa dor, essa irritação, isso tudo aí tá aí para te mostrar que algo que você quer ainda não está 100% claro. Então, por exemplo, vamos supor que você queira um novo emprego. E aí, no teu emprego atual, começa a se tornar algo infernal, assim, os teus colegas infernais, o teu chefe começa a te perseguir, estão entendendo? Se os teus colegas são infernais, o que você gostaria de ter no lugar desses colegas infernais? Colegas que você se sente bem. Então, olha só o valor desses colegas infernais. Teu chefe tá te perseguindo, você queria só ter um chefe que confiasse em você, confiasse no teu trabalho. Tá vendo? Olha só o valor desse chefe filho da puta que tá te perseguindo. Esse contraste, ele tá ali só para você identificar o que esse chefe atual não tem que você gostaria de ter com o próximo chefe. Estão entendendo? Então, se vocês estão passando por contraste, que seja um contraste que traga dor, seja lá o que for, lembrem-se que aquele contraste tem um valor único. Ele tá tentando te chamar para consciência. Qual consciência? A consciência do que você não gosta e, consequentemente, a consciência do que você gosta. A consciência do que você não quer e, consequentemente, a consequência do que você quer. E não necessariamente vai ser algo negativo. Porque, por exemplo, já falei isso num outro vídeo. Há algum tempo atrás eu recebi uma proposta para ser chefe de projeto. Só que não era na área de IT.
Então, quando eu recebi a proposta, eu fiquei super feliz. Só que ao mesmo tempo aquilo lá me trouxe ainda mais dor. Porque eu falei assim, é o que eu quero, mas não quero. É o que eu quero, mas não na área que eu quero. Então, aquela dor, aquela alegria que se transformou em dor, estava me mostrando somente que eu precisava definir melhor o que eu queria. Não é só eu quero me tornar chefe de projeto. Não, eu quero me tornar chefe de projeto na informática. Você tá entendendo? É clarificar, trazer detalhes, especificar ao máximo o que a gente quer. Então, e todas as pessoas, por mais que seja difícil às vezes a gente aceitar quando uma pessoa fica perseguindo a gente, enchendo o saco, que dá vontade de socar a pessoa, lembrem-se, essas pessoas estão tentando mostrar alguma coisa ali. Seja que tá na hora de você ir embora daquele ambiente, seja que você... as pessoas estão, talvez, acordando em você sentimentos que você não gosta que acordem, mas que a vida tá te mostrando que eles existem, eles estão lá, eles fazem parte de você, mas a tua essência não é aquela. Então talvez seja a hora de você falar pra você mesmo, ok, eu tô aqui dando um piti, só que eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa doce. Então deixa eu lembrar do quanto eu sou doce. E aí você volta pra dentro, pra tua doçura. Ou talvez aquelas pessoas estão mostrando aquilo justamente porque você está tentando cocriar algo diferente em outro lugar, só que a vida tá te falando, ó, só que se você não especificar lá o diferente, provavelmente você vai cair no mesmo tipo de dinâmica, com pessoas diferentes, mas fazendo a mesma coisa. Então, é isso que você quer encontrar? Olha o que você tá encontrando aí, ó. Pessoas chatas, pessoas pentelhas, é isso que você quer? Não. Então, decide o que você quer. Se não é isso que você quer, o que você quer? Vocês estão entendendo? Então, o contraste, ele serve para ajudar a gente a identificar o que a gente quer. Através, né, mostrando às vezes coisas que a gente não quer. Não necessariamente o tempo todo, porque como eu disse, o contraste nem sempre vem através da dor, mas ele vai te trazer algum desconforto, porque ele vai é como se o universo estivesse te mostrando a torta de morango. Você experimenta da torta de morango e você fala assim, não, mas eu prefiro, na verdade eu prefiro uma torta de chocolate. Ok? E o segredo para fazer o contraste passar o mais rápido possível é não lutar contra ele. Então, tá sentindo dor, não lute contra ela. Tá com vontade de chorar, chora. Tá com vontade de gritar, grita. Tá com vontade de dar um piti, dá. Lógico que às vezes a gente tem vontade de enforcar os outros, mas, né, tem que ter limite também. Tem que ter consciência ali. Mas assim, se você tá tendo problemas assim, que você tem vontade de socar as pessoas, volta pra casa, soca o teu travesseiro, soca uma almofada, soca o que você puder socar ali, mas que não vai fazer mal pra ninguém, mas que de alguma forma vai colocar aquilo pra fora. Só que não tente lutar contra isso. Não tente lutar contra isso. Aceita. Por que aquilo? Entenda o porquê que você tá sentindo aquilo. Então, se você tá sentindo raiva, por que você está sentindo aquela raiva? O que as pessoas estão fazendo que está inspirando aquela raiva? Ou o problema está realmente em sentir raiva ou é porque você não quer sentir raiva? O que está realmente te causando raiva? É o fato de alguém estar fazendo algo que está te dando raiva? Ou é o fato da pessoa estar fazendo algo, você está sentindo raiva e você não quer sentir raiva? Porque geralmente o que faz doer é isso. Você sente a raiva, você não quer sentir a raiva, você fica com raiva, mais raiva. Por isso que é tão valioso para fazer o contraste passar mais rápido, aceitar. Ou tô com raiva porque eu não gostei da atitude dessa pessoa. Só que eu não sou essa raiva. Eu não sou essa raiva. Só que hoje eu tô com raiva. Deixa eu sentir essa raiva. Deixa eu gritar, deixa eu bater no meu travesseiro, deixa eu socar minhas almofadas. Porque hoje eu tô com raiva. Só que quanto mais, né, cada vez que vem um assunto que te dá raiva, tente desviar a tua atenção. Lógico que quando a gente sente muita raiva, tem muito momentum. E se tem momentum, você vai tentar desviar a atenção e não vai demorar muito, você vai voltar pro assunto, e você vai desviar a atenção e vai voltar pro assunto. Tá entendendo? Só que quando você tenta desviar a tua atenção, não é porque você não quer sentir raiva, é porque você quer sentir alegria.
E esse é o grande barato, é você saber olhar para o que você quer. Eu já falei isso em reflexão também, né? Da gente saber olhar para o que a gente quer. Sair de um contraste é possível rapidamente quando a gente sabe olhar para o que quer. Afinal de contas, o contraste ele tá lá mostrando o que a gente não quer. Então, se a gente sabe olhar para o que a gente quer, a partir do momento que a gente identifica o que a gente quer e a gente olha somente para o que a gente quer, não demora muito, o contraste passa. O importante é não tentar lutar contra ele. Não sentir raiva por estar sentindo dor, não sentir raiva de vocês por estarem sentindo mágoa, tristeza, irritação. Aceita. Aceita, faz parte do processo. Sabe? É igual mulher quando vai ter um filho. A contração faz parte. Dói, mas faz parte, certo? Porque a contração é o teu corpo empurrando a criança para fora. Porque se a criança ficar lá, ela vai te fazer mal. Certo? É uma dor que faz parte, que é necessária. Então, a gente tem de entender que todo tipo de contraste, trazendo todo tipo de emoção que o contraste pode trazer, é algo necessário. E quando é algo necessário, a gente não luta contra. E quando a gente não luta contra, a coisa vem e vai. Né? E quanto mais rápido a gente identifica o que a gente quer através daquela experiência que está sendo negativa pra gente, quanto mais rápido a gente identifica o que a gente quer, mais rápido a coisa passa. Mais rápido a dor passa. E mais rápido a gente volta a sentir alegria. Ok? Bom, minha gente, eu deixo pra vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!